Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, toda quinta na plataforma digital que você prefere, no YouTube, no Spotify, na plataforma de podcast preferida, também todo sábado na Verdinha. Você que está chegando, não esquece de deixar o like no YouTube. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de apertar o botão de seguir lá para acompanhar todo episódio novo, tá bom? E Karine, o episódio de hoje, eu fico muito feliz porque assim, 70% de quem nos escuta nos dados que a gente tem, são de mulheres. Então, assim, ouvir uma mulher na política é muito importante para o público que a gente tem construído nesse programa. Exatamente, né? E é um ambiente, muitas vezes, inóspito, né? Então, assim, para que essas mulheres consigam ocupar esses espaços, é preciso muita garra e é preciso querer muito, né? E nossa convidada de hoje, ela é uma desbravadora, assim, foi um nome de quem, assim, foi, assim, a primeira vez deputada de um partido, foi líder do governo, participou de mesa diretora pela primeira vez por esse partido. Então, assim, uma mulher que sabe que precisa estar à frente, abrindo espaço para outras mulheres, né? Então, a gente fica muito feliz de receber aqui hoje a senadora Augusta Brito. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Obrigada, eu que agradeço o convite, já estou me sentindo assim muito acolhida, né, porque realmente é isso, a gente tem que mostrar, e fiquei feliz com esse dado, né, de 70% das mulheres assistirem o programa, as possibilidades que são muitas, né, para nós mulheres e que historicamente vêm sendo vetadas, né, de certa forma, e é bom a gente ocupar esses espaços e mostrar que a gente pode estar em qualquer espaço que a gente escolher, ou que a gente decidir, apesar de ser realmente uma luta sempre, né? Mas fico feliz. E senadora, quando a gente fala na política, né, às vezes eu acho que a gente fala de outra escala de machismo dentro desse ambiente, por toda a construção política que a gente acompanhou na história, né? E você passou por cargos diferentes, porque você foi prefeitura no município de interior, você já foi deputada estadual e agora você ocupa o cargo de senadora. E secretária também, né? Além de já ter sido secretária também. No Congresso Nacional, esse machismo que a gente fala, ele atinge uma escala diferente do que ele atingia em outros espaços? Ou são coisas semelhantes? Eu não diria que diferentes, né? São bem semelhantes. Mas eu diria do legislativo, né? Mas assim, do executivo já tem uma diferença um pouco, eu diria, mais direcionada, né? Até porque no executivo, no caso, quando eu fui prefeita, eu fui a primeira prefeita mulher de um município, e na época eu era muito jovem, né? Então já tem aí uns preconceitos a mais, né? Em ser jovem, né? E geralmente as pessoas criam que é uma pessoa ainda que não tem capacidade pela idade, e ser mulher, né? Então, um dos maiores desafios, eu digo, foi nesse período, para que realmente pudesse me afirmar e autoafirmar sempre, né, como uma prefeita, né, que eu era na época, e como eu era que era realmente a gestora do executivo, a última palavra era minha, eu que decidia, porque isso, especialmente no interior, também é muito forte, né? Como é que ela é prefeita, ela não decide, né? Uhum. Como é que ela é prefeita e não manda? Enfim, então é diferente, porque de certa forma você já tem autonomia, né? Assim, você é a prefeita, então ninguém vai lhe questionar sobre isso. Agora, todos os seus atos são questionados, né? E aí no legislativo não. Você é uma deputada como qualquer um outro. Então, para você se destacar no meio dos outros é mais difícil, né? Você não está em nenhuma, eu diria, em nenhuma posição privilegiada, né, em relação aos demais, aos homens especialmente, né? Então é diferente nesse ponto. E para conseguir buscar esse destaque, assim, a senhora nota no legislativo, né, que existiam portas mais fechadas ou tentativas de colocar as mulheres em algumas temáticas, por exemplo. A gente sabe que existem algumas temáticas que elas são predominantemente para as mulheres, mas muitas vezes as mulheres querem falar sobre outras coisas também. E tem total capacidade e muito necessário, né, ter uma voz que traga um olhar diferente. A senhora acha que no legislativo existia também
tentativa de colocar em caixas e para abrir a porta para outras coisas eram mais difíceis? Com certeza, com certeza absoluta. Primeiro, eu digo até que eu ainda desconstruo o machismo dentro de mim, né? Eu acho que cada um aqui, eu não sei se é porque posso ser até a mais velha aqui, mas assim, a gente foi criado dentro, né, de uma sociedade totalmente machista que, de certa forma, vai lhe botando para algumas, eu diria, alguns locais ou para agir de alguma forma, né, condizente com o que disse ser mulher. E aí, então, quando eu entrei na Assembleia, eu vinha meio que me policiava, né? Eu mesmo já me policiava, assim, não vou falar isso para não chamar atenção, para não me destacar tanto, para não vir, né, de certa forma, aí, uma retaliação sobre o que eu vou falar, o que eu vou pensar, não vou participar tanto, né? Porque esse espaço aqui só vai homem, e eu, né? Será que eu posso ir também? Então, eu também me questionei lá no começo, mas ainda bem que foi bem no começo, né, do mandato. E eu fui me questionando, mas eu fui observando e vendo que, muito pelo contrário, exatamente por só ter minha presença feminina em muitos, né, ambientes da política, não digo só dentro dali da Assembleia, do Legislativo, em café, em almoço, em jantar, então, aonde se tem a relação da política, onde tudo se decide, que eu digo muito que são os bastidores da política, né? Então, eu fiquei entendendo que era muito importante a gente não estar só na foto, né? Que isso é o mínimo de relevância que possa ter. Que mais importante do que estar numa foto, né, é você estar nos bastidores discutindo realmente e decidindo junto, né, o que vai ser apresentado, o que vai ser realmente, né, debatido no mundo político. E aí eu comecei a participar. Lógico que tem dias que são mais pesados, então você mesmo fica sem aguentar, enfim, algumas vezes eu deixei de ir realmente porque é pesado, e ao mesmo tempo que a gente cria força para ir, né, pela mesma forma, acho que mulher quanto maior a violência, mais ela tem força para lutar contra, né? Então, eu comecei a me botar e que bom que eu tenho vários amigos, né, deputados, até porque quando eu fui deputada, a gente só tinha 7 no primeiro mandato, né, de 46, e agora no segundo 5, né? E eu consegui construir uma relação de muito respeito, de muita cumplicidade entre todos, né, que estavam ali convivendo, na grande maioria. Eu estava só como mulher e eu achava que era importante eu estar só como mulher exatamente para a gente ter essa representatividade. Não era a minha pessoa, né? Ali eu estava representando a tantas outras mulheres que confiam, que querem que esteja, e a gente vai conseguindo mudar, né? E essa relação de respeito, a gente vai sendo ouvida e considerada, não é ouvida por fazer de conta, não é botada numa comissão que vai, de certa forma, lhe excluir. Porque eu pensei muito, na época em que a gente assumiu a procuradoria, né, fez um bom trabalho, eu pensei muito, eu quero pedir uma comissão que vá tratar do direito das mulheres. Aí eu fiquei, até pedi, ainda não consegui, né, na época, mas eu fiquei pensando até que ponto isso não estarei me excluindo, né, vou ficar só nessa comissão. Não, eu disse assim, não, eu quero participar da CCJ, eu quero ser membro do orçamento, porque eu acho importante a gente estar exatamente no que você comentou, em todos, né, em todas as comissões que realmente são relevantes e que tratam de todos os assuntos, porque se a gente ficar sempre criando, não que não seja importante e necessário, que eu também defendo que tenha, né, eu diria, essas comissões dentro do Legislativo, de certa forma, elas sempre, Comissão de Infância e Adolescência, né, da Juventude, sempre são, na sua grande maioria, já determinada para aquela mulher que está ali. É como se já tivesse feito muito por você. Não, você já tem uma comissão, tá bom, né? Que comissão, né? A que ponto? Então, e para a gente conseguir essa vaga na Constituição e Justiça, para a gente conseguir um destaque, a gente tem que trabalhar muito mais. Né? Porque toda hora a gente está provando que tem capacidade. Não, eu tenho que provar. Então, toda hora você está provando, que seja na sua fala, que seja nas suas ações, que seja nos projetos que apresenta, que seja na defesa, no posicionamento, em tudo. Né? Você está sendo questionado sobre tudo, sobre a roupa que veste, sobre a forma que fala, né? Se fez unha, se não fez unha, até isso é questionado. E não é só por homens, né? Infelizmente, é pela sociedade como um todo. E aí, isso me motivou ainda mais. Disse, não, agora é que eu vou realmente ter que trabalhar mais, a gente fica muito cansado, né, mas a gente fica também, eu não vou dizer, não sou santa, né, mas a gente fica com aquele assim, quando consegue provar, né, que vê na cara daquela pessoa que duvidou, e aí a pessoa, né, tá reconhecendo
que realmente você tem capacidade para estar ocupando aquele espaço. Eu digo isso porque eu tive a experiência também de ficar como líder do Camilo, né, do governador Camilo na época. E aí você imagina, né? Era eu, mulher, sendo líder do governador, a primeira liderança feminina, né, de um governo, porque é uma responsabilidade, né? Significa que as mensagens que o governo vai encaminhar para a Assembleia Legislativa estão na sua mão ali para você argumentar, articular e conseguir realmente aprovar. E outras questões a mais, né? E o Camilo teve essa sensibilidade. E eu consegui, eu fiquei muito feliz porque eu realmente trabalhei muito. E eu consegui surpreender a muitos, né? Que talvez achassem, não, ela vai falar baixo, ela é fraca. Porque se falar baixo, uma mulher é fraca. Mas se um homem falar baixo, ele é sensível, compreensível. Se falar alto, é se agressiva. falar, não, aí se falar alto, ela é doida, né? Ela é desequilibrada. Né? Tem isso, e o homem é forte. O homem falando baixo é sensível, se falar alto é forte. Se for para a mulher, ela é doida e fraca, né? Então, até nisso a gente tem que mostrar que está sabendo mais, né? Tem o argumento toda hora para estar contrapondo ali até o que não é dito. Porque muitas vezes não é dito porque as pessoas não têm coragem de dizer, mas a gente sente, né? A gente sente pela expressão, a gente sente pelo gesto, a gente sente pela exclusão, né? Que se tentam fazer e a gente está sempre ali. Mas eu acho assim que bom conseguir esse respeito, conseguir estar muito bem com todos, né, ali dentro da Assembleia, e muitos que eu tenho muita amizade ainda até hoje, votei sempre, dizem assim, que bom que tu tocou nesse assunto, né? De certa forma eu comecei a repensar e também comecei a aprender, né, com essas falas, porque chega ao ponto da gente ser chamado e dizer assim, por que tu não é igual a fulana? Né? Porque eu não sou fulana, né? Então cada um tem uma característica diferente. Aconteceu isso, mas é porque você se comportou dessa forma. Aí eu fico olhando assim, quer dizer que a vítima sempre é a culpada? Continua nisso, né? Continua nisso. Então aí eu começo a realmente fazer as pessoas pensarem, né? Diferente. Não digo eu assim pelo que eu vivi, mas não só eu, né? Tantas outras mulheres também que ocupam esse espaço, e a gente sabe muito bem que não é fácil, mas também é muito prazeroso. A gente tem que estar dentro, né? A gente tem que construir, quando a gente vê a resposta, enfim, quando consegue aprovar um projeto que faz diferença na vida de outras pessoas, né? E, sobretudo de outras mulheres e famílias. Enfim. Quando a gente consegue realmente ver que aquele trabalho que está sendo feito, né, de certa forma, está incentivando a outras mulheres a perceberem que esse espaço pode ser seu, que não é de uma pessoa só, não é pessoal, né, coletivo. Não acredito que se faça política, né, uma boa política, na verdade, individualmente, né? Só acredito se for coletivamente. Com homens e mulheres, enfim, com a sociedade como um todo. Senadora, você relatou algumas falas, né, que me parecem já de pessoas que têm o machismo incrustado, né, de outras pessoas que falaram para você. Na prática, assim, no legislativo, no executivo, quais situações você lembra que fazia você refletir assim, meu Deus, eu tenho que ajudar essas pessoas a se afastarem um pouco aqui do machismo, porque senão essa Assembleia, esse Legislativo, esse Executivo vai estar dominado pelo machismo. De várias formas. Eu tenho muitos exemplos aqui. Estou até pensando aqui que seja... Que dê para falar. Que dê para falar sem expor a pessoa. Não vou dizer, né? Mas assim, tem alguns que a gente não consegue nem falar. Mas assim, lá quando eu era prefeita, né? Vamos aqui... Era prefeita da cidade de 15 mil habitantes, numa cidade que do interior. Que é Graça, né? O município, para quem nos escuta. Exatamente. Uma cidade, eu diria assim... pobre, né, em relação à questão do PIB, a gente já foi um dos mais baixos aqui no estado do Ceará, mas porém a gente conseguiu, de certa forma, resgatar um pouco a autoestima, então a gente tem uma autoestima muito boa lá no município. A gente, são pessoas maravilhosas, né, enfim. E quando eu vinha para cá, para o estado, na época, que a gente, prefeito, vem, né, vai para Brasília, vem para cá, atrás de recursos para o município, que o município sempre precisa de algo mais, que o dinheiro que vai do FPM não dá para fazer, né, então a gente tem que priorizar. E aí, quando eu ia para uma secretaria, né, do Estado, para algum órgão público, se eu fosse com um homem, né, seja o secretário ou alguém que fosse me acompanhando, a referência nunca era a minha pessoa.
né? Então, até a conversa, tá aqui duas, aí a pessoa sempre ia se portar. Mas é você e tudo e tal, né? Tipo assim, ali a pessoa está sendo já excluída, é a prefeita, né? Não, mas então isso é o machismo, né? Sendo reproduzido, porque eles não atribuem nem a decisão da prefeita que foi eleita, que está no cargo, a ela, né? Sempre estão botando assim, isso é um exemplo. Da mesma forma, digo isso em Brasília, da mesma forma em vários espaços, né, que a gente, e como deputado também, né, se a gente for com um homem, quando não conhece, né, sempre diz deputado, tal, né, sempre, mas eu diria que é o dos menores, né, porque a pessoa também não tem a obrigação de conhecer todo mundo, vamos botar para o lado bom, né, a história, que não é assim, mas vamos botar para o lado bom. E várias outras mulheres que estão na política, que eu tive a oportunidade de conviver, e depois que foi aprovada a lei, né, da violência política de gênero, a gente fez vários debates, nós fizemos seminários, né, especialmente trazendo vereadoras, né, vereadores, prefeitas, vice-prefeitas, para cá. A gente via, nesses seminários, era como se fosse assim, uma troca de experiência, né, sobre a violência, né, a gente se identificava muito porque a grande maioria sofreu aquele mesmo tipo de violência, né? E, de certa forma, também saiu fortalecido. A gente estava ali só para chorar, né? A gente está ali para dizer que existe, isso aqui é a violência que a gente está sofrendo, mas a gente não vai permitir que aconteça mais. Né? Então, de interromper a fala, né? Ou então de você dizer a mesma coisa, aí ela dizer a mesma coisa, você dizer, eu só escutei o que você falou. A mesma coisa na mesma hora. Isso é assim... E você ter que ficar calada ou não, porque a gente não fica mais, né? Quando a gente entende que é violência, tem essa... A gente passa muito tempo dentro da violência política sem saber que é violência política, né? Sem saber que está sofrendo aquela violência. Então, quando a gente conhece... Porque a gente sente, mas a gente vai, de certa forma, naturalizando o que já vinha, né, sendo até para sobreviver nos espaços. Porque senão você não consegue estar em espaço nenhum. Porque aí é tão pesado que você vai virar aquela pessoa que vão dizer que você é chata, ninguém pode falar nada, não pode dizer uma brincadeira, né? Então você vai... Então, muitas vezes você até vai sobrevivendo dentro dos espaços, você vai fazendo de conta que realmente não está vendo. Mas chega um momento que, quando você conhece, você não deixa mais passar. E você ainda pensa, se eu deixar passar isso aqui, eu estou fazendo mal para mim, mas não só para mim. Né? Para tantas outras mulheres que virão na política, e tantas que estão na política, que estão sofrendo a mesma coisa, a gente vai ficar calado, permitindo, sabendo que está sofrendo violência. Então, isso aconteceu muito também no Legislativo, e muitas formas, né, no Legislativo de violência. Como eu disse, essa questão de interromper a fala, nessa questão de não considerar o que você está falando. Eu digo muito, não é só ouvir, a gente não quer ser ouvida. Porque para ser ouvida eu grito, eu falo alto, né? Eu falo já alto assim, acho que é uma... Eu vou falar até mais baixo. Não, tá ótimo. Eu falo alto, acho que já é o costume, para ver se realmente eu falar baixo, né? Agora eu só falo alto. Mas é muito do dia a dia, eu digo assim, é diário, sabe? Tanto é diário como... todo dia, se você quiser, eu lhe dou um exemplo de algum tipo de violência, certo? Política, né? E essa violência política, você considera que seja um dos motivos que afastam as mulheres desse espaço? Um dos, né? Eu acho que é um dos, mas... Porque a violência política que a gente está falando agora, de realmente não dar oportunidades, enfim, não ter a credibilidade, o que trata a lei, ela já vem há muito tempo, né? Eu digo, a construção do machismo, a mulher pôde votar há pouco tempo. Então, ela realmente... eu vou até falar aqui uma coisa, que em relação à cota, uma vez um amigo meu falou assim, mas por que tu quer cota? Não tem proibição nenhuma, então pode se candidatar quantas mulheres quiserem e tal, né? Por que tu quer cota? Qual a justificativa? Não está proibindo mulher, não. Aí eu disse assim, meu amigo, eu vou assim fazer uma comparação bem aqui, lá do meu interior. Nós vamos para uma corrida de cavalo, então tem um cavalinho que vai com a vantagem lá na frente, né? E o outro que vai lá atrás. Aí, geralmente, esse que está com a vantagemzinha lá na frente, no meu caso aqui da comparação,
é o homem que historicamente foi lhe dar todas as oportunidades de ser o candidato, de achar que pode, aliás, de ter as condições para ser, né, de todas as maneiras. E a mulher é aquele cavalinho que vem lá atrás, só que esse que vem na frente, está na frente, mas ele tem muita vantagem. Não é o que é menor, não é porque ele... A cota é exatamente para equilibrar, para a gente sair do mesmo ponto. Vamos sair do mesmo lugar? Aí sim, aí a cota tem que existir para que a gente possa sair do mesmo, né, do mesmo nível, igual a... Então tá, por isso que eu defendo a cota. Né? Lógico que vou continuar defendendo, e não só a cota nas campanhas eleitorais. Eu quero cota, eu sou bem audaciosa. É cota de vaga de cadeira, certo? Vaga. Aí tem uma discussão no Senado, que já vinha na Câmara de muito tempo, que a bancada feminina está querendo retomar agora, exatamente isso. Mas aí elas disseram, as que estão lá há mais tempo, que quando foram falar, né, conseguiram apoio, etc e tal, né, dos homens, deputados, senadores, tudo, né, não queria dizer que não. Aí quando foi lá, botou um percentual de 10% de vagas. Assim, já são 18%, então 10%, meu amigo, você não está dando nada. Né? Não, aí não está dando nada, né? Está só fazendo de conta que está sendo bom, né? Está fazendo de conta que a gente quer minimamente pelo menos 30, né? A gente quer mesmo 50 por 50, mas vamos começar aqui até a gente conseguir realmente fazer com que, né, assim, a mulher tenha realmente a oportunidade igual a que o homem tem, né, a vida toda. E, senadora, o seu pai já foi prefeito de Graça, né, e você dá uma sequência ao legado político dele lá. Você acha que carregar esse peso, assim, também pode ter te atrapalhado por um lado? Eu sei que, obviamente, você ter um pai na política, que já foi prefeito, ele vai te abrir portas, né? Isso é natural e óbvio. Mas, por um lado, você acha que esse machismo, ele pode ter atrapalhado nesse quesito, sim? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, especialmente no primeiro mandato, né? Porque você ainda era jovem, né, também? No primeiro ainda sou, viu? Não tinha muita experiência. Você era mais jovem, pronto. Não, e a gente sabe que quem quer a melhor de tudo na sua vida é seu pai e sua mãe. Sim. Né? Então, eu não sei se vocês já são pai ou mãe, mas se quando forem, vocês vão saber que o amor que eles têm por você é muito maior que você nunca imaginou. Quando você tem um filho, você, né, sente a mesma coisa por eles. Então, eu acho que meu pai já tinha sido o primeiro prefeito e eu estava ali, né, como disse, bem jovem, ali começando. Então, de certa forma, ele queria me ajudar, né, e não fazer com que eu passasse algumas coisas que são duras, que são pesadas. Então, ele tentou muito estar junto e ajudou muito, né? A gente sabe disso, no meu primeiro mandato. E, de alguma maneira, talvez ele me ajudou mais do que fosse necessário, mas sempre com a boa intenção, obviamente, tanto que deu certo, né? Que bom. A gente foi para a reeleição e tudo e tal. Mas aí ele mesmo percebeu e disse assim, não, a prefeita é você que tem que... Eu quero ficar aqui mais na minha, já vi que você vai conseguir, que você consegue, é mais ou menos aquela proteção de pai, né? Não diria, um machismo, assim, a proteção de pai e de mãe, que a gente sempre vai querer proteger um filho. Né? Não, mas eu digo assim, porque como você é natural, né, as pessoas começavam a achar que não, o pai dela é que está decidindo alguma coisa. Com certeza, o pai dela é isso que eu estou lhe dizendo em relação ao primeiro mandato. Exatamente. Assim, E, senadora, assim, a senhora nasceu em Fortaleza. Pois e como é que chegou em Graça? Assim, seu pai trabalhava e acabava indo de vários municípios, acabou chegando por lá. Conta um pouquinho aí como foi essa infância da Augusta. Eu não cheguei no Graça, eu cheguei aqui, né? Porque eu vim de lá para cá, mais ou menos assim que eu interpreto, né? Meu pai é de lá, né? E lá era desde quando foi distrito de São Benedito. Então, eles tinham lá uma casa no interior, né? Era bem... E até para ele estudar na época, né? Ele conta que eram vários irmãos, né? 11 irmãos. E ele tinha que ir para uma cidade vizinha, que muitas vezes ou ia de bicicleta, ou ia a cavalo, ou ia a pé, né? Tinha uns revezamentos. Então, aquela história do interior, né? E depois que ele fugiu com a minha mãe, né? Lá tinha esse negócio de fugir, tinha 18 anos, minha mãe tinha 15. E aí ele não tinha oportunidade, né, no município pequeno. Como é que eu vou manter minha família, etc e tal. Então, ele veio para Fortaleza, ele estudou aqui também um período, que tinha um irmão mais velho, que é sempre assim, né, que, de certa forma, o acolheu aqui. E aí, ele veio para o primeiro emprego,
né, onde tinha mais oportunidade, por isso que ele veio para cá, por isso que eu nasci aqui. Se eu não me engano, ele trabalhava em uma fábrica, não sei nem de que era agora, minha cabeça está meio... Mas ele trabalhava em uma fábrica, né? Não sei nem qual era a função. E aí, por isso que eu nasci aqui. Não foi assim, né? E aí, depois ele ficou estudando, e aí entrou no banco, né? Foi bancário. E aí, de qualquer forma, eu andei o estado quase todo, quando era pequena, porque ele era transferido. Mas foi muito mais tentando realmente sobreviver, né? E em busca aí de ter uma condição financeira melhor, né? Que o interior não dava essa possibilidade. Aí ele voltou para a Graça, retornou para casa aí, quando tinha mais estrutura. Aí estava, né, já há muito tempo trabalhando como bancário, e aí veio o distrito, né, que era o Graça, o distrito de São Benedito, a possibilidade de se transformar em município. O pai dele era político, né, vereador de São Benedito, então tinha também essa história, e sempre morando no Graça, né, nesse local lá do interior, a Fazenda Volta. A gente chama fazenda, mas não é uma fazenda, né, é só um lugar do interior. E aí ele estava um pouco cansado, né, de ficar sendo de cidade em cidade, a questão é muita responsabilidade, né, trabalhar com banco, enfim. E então ele estava, de certa forma, cansado e querendo sempre voltar, né, porque todas as férias da minha vida eu fui passar na casa do meu avô e da minha avó, todas, não existe uma. Então ele gosta muito, né, nunca se desligou. E aí veio a oportunidade de ser o candidato. Ele era bem jovem quando foi candidato primeiro. Também, né? Também. E deu tudo certo, né? E aí a história continuou. E como é que acontece a tua decisão de entrar na política, de concorrer a um cargo eletivo? E já começa focando, né? Prefeita, não foi nem assim, não, vou aqui ver se vereador eu consigo. E com o peso de um legado do pai, né? Sim. Ele foi o primeiro, aí depois teve outro prefeito, aí depois teve outro que também foi da família, que era um tio. Aí foi que veio, né, a oportunidade de ser candidata. Eu fui criada assim a vida toda, né? Uma rotina política. Política, né? Então, um político do interior, a sua casa é aberta 24 horas, né? Então, imagina aí eu estar lá, o primeiro prefeito, onde nem calçamento existia na rua, né? Eu lembro a rua principal que a gente morava numa casa de esquina, que nem calçamento tinha. Então, todo mundo, de certa forma, é muito carente de tudo, né? De atenção. Então, a figura do prefeito, ele é praticamente o que o município tem ali, o que as pessoas têm de referência. Então, era direto, cheio de gente, então eu sempre gostei muito, não sei se, né, desse costume, muito de estar perto das pessoas, né, gosto muito de gente, gosto de sentir realmente o que elas passam, enfim. E aí, quando eu estava terminando enfermagem, né, sou enfermeira, e aí veio, o meu tio ia sair, né, já tinha passado 2 mandatos, aí veio assim, uma oportunidade, foi uma oportunidade de ser a candidata, que aí o meu pai disse assim, você pode ser a candidata e eu não tinha pensado isso antes, eu estava me formando enfermeira, eu tinha todo uma, né, aliás, pouco tempo de formado, tinha toda uma expectativa de vida diferente, né. Aí eu disse, aliás, eu tinha até trabalhado já um certo período lá no município, né, no outro distrito do meu município agora, como enfermeira por algum... Aí eu disse, é mesmo? Será que eu consigo? Será que é isso que eu quero? Mas aí eu acho que essa convivência, né, e também como eu trabalhei no posto de saúde, estar perto das pessoas, aí eu acreditei que eu podia mesmo ser a candidata. E aí foi uma experiência, assim, que antes eu nunca pensava em ter, assim, eu sempre gostei de estar perto das pessoas, mas não tinha intenção, não vou fazer isso porque eu quero ser política. Não tinha essa... Mas foi muito positivo, acho que para o meu crescimento pessoal, enfim, para mim, né? Porque a gente passa por muitos desafios, especialmente quando é um município pequeno, que você cria uma expectativa de querer resolver todos os problemas e você não consegue. Existe burocracia, existe lei, existe tudo que tem que existir, mas que dificulta, né, assim, a urgência de você fazer, né, de você querer resolver o problema das pessoas, querer
conseguir um médico e não conseguir, do mínimo ao máximo, né? De querer fazer uma rua, enfim. Então, são muitos desafios e você sofre, mas você também sai fortalecido, né? A gente, na dor, a gente se fortalece. Uma das perguntas que eu ia fazer, essa já respondeu mais ou menos, que era essa história da atuação como enfermeira, né? Foi pouco tempo, mas essa atuação, de que forma lhe ajuda hoje em dia, lhe ajudou durante essa sua jornada como uma política aqui do Estado, né? Pelo contato, né? Eu digo assim, foi pouco tempo, mas foi um tempo bem considerável, assim. Eu fiz concurso em São Benedito para enfermeira, né? Passei no concurso de São Benedito e também trabalhava no Graça, né? Que tem uma ladeira. Então, geralmente eu trabalhava no Graça, como no PSF e tal, e dava plantão em São Benedito, no final de semana, né? Então, tinha um pouco desse... Já era trabalhando de manhã, tarde, noite, final de semana. Tinha um pouco dessa experiência, assim. Eu acho que me ajudou pelo contato com as pessoas, né? Que a enfermagem tem muito forte. E quando eu fui prefeita, eu vou antecipar, não sei se vocês vão perguntar. Quando eu fui prefeita, o primeiro mandato foi muito difícil, né? E já o segundo foi muito prazeroso estar nele. Porque eu consegui fazer mais, consegui fazer algumas coisas que eu tentei e não conseguia antes, né? É como se eu tivesse pegado ali o ritmo, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, uma das coisas que eu considero da gestão como prefeita, que mais para mim teve importância e significado foi ter botado, na época, né, que ainda não tinha nem exigência, nem nenhum recurso a mais sobre isso, o tempo integral em todas as escolas do município. Que foi um desafio, assim, que eu lembro, como se fosse hoje, veio a secretária, disse assim, nós estamos com um projeto de começar a botar o tempo integral nas escolas. Vai ser assim, assado e tal, e fico com medo porque é custeio a mais, é tudo a mais, né? E aí eu disse, vamos começar com uma. Né? Vamos começar com uma, assim, com uma que tem a maior estrutura, porque a gente precisava, porque ia tomar banho, a criança ia almoçar, ia passar o dia na escola, né? E aí eu disse assim, vamos começar com uma. E assim a gente começou, foi um dos maiores desafios positivos, né, que a gente fez, porque eu construí escola, eu botei o primeiro asfalto do município, eu fiz praça, calçamento, enfim, abastecimento de água, mas para mim, assim, simbolicamente, o que eu fiz de melhor foi eu ter botado esse tempo integral. E aí, a gente começou com essa escola, minha filha era pequena na época, e estudava nessa escola, né, porque eu acreditava muito no que eu estava fazendo para o município, então, o que eu faço, quero por meu, eu quero por de todo mundo, então, minha filha estudou lá também, foi o tempo integral, que começou nessa escola, que tinha estrutura maior, a gente ia reformando as outras escolas que não tinham, porque foi para o interior, foi para todas, eram 27 escolas na época, e a gente ia na hora do almoço, né, fazer a visita, para saber se realmente estava acontecendo da forma que a gente imaginava. Isso teve, assim, uma colaboração, obviamente, né, das merendeiras, professora, todo mundo se envolveu muito nesse projeto na época. E aí, quando a gente chegava, numa hora do almoço, né, que a gente via aquelas crianças desse tamanho, assim, de 6, 7 anos, com um prato que não dava nem para ver, a criança comendo com uma felicidade tão grande. Eu digo, tá bom, valeu. Eu disse, valeu já. Eu posso sair da prefeitura, posso tudo, mas para mim eu já estou me sentindo assim, valeu para alguma coisa, né? Eu fiz a diferença na vida de alguém. E aí a gente tinha preocupação de saber se estava bem, né? Enfim, tinha muita criança, especialmente no interior, né, do nosso município, que não tinha muita assistência, né? Em casa, a pobreza não é só de dinheiro, né? Também, muitas vezes, ela vem ali, uma pobreza, eu diria, espiritual, né? Não tem uma explicação, né? Então, de falta de assistência, de cuidado, né, familiar muito grande. E elas, algumas famílias no início, não vou deixar meu filho todo aqui o dia todo, e outras, não. Aí começou a confiar e chegava assim, a criança, eu quero ficar o final de semana na escola, né? Por quê? Porque lá ela comia, lá ela tomava banho, ela brincava com os amigos, e a gente ainda tinha um período que a gente conseguiu várias doações, eu não lembro demais, DVD e tal, botava numa sala, né, com ar-condicionado, para ter um momento ali. E na sua casa ele está assistindo, muitas vezes, o que o pai quer assistir, né? Não tem, assim, aquele... Então, para mim, isso foi a melhor... Aí eu andei em todas, né? Que eu ia lá para ver como era o almoço, para assistir.
E era muito lindo você ver uma criança bem limpinha, banhadinha, comendo, né? E eu acho que isso vai repercutir futuramente, né? Porque a educação, a gente sabe que é a longo prazo, né? Então, deve estar repercutindo ainda na vida de muitas, né, crianças que tiveram essa oportunidade de ter minimamente ali garantido comida, atenção, enfim. Para mim foi o melhor programa que eu fiz como prefeita. Senadora, e quando você chega agora no Congresso, no Senado, o que você percebe assim que de realidade mais diferente quando compara com a outra experiência de legislativo que você tem, que é a Assembleia Legislativa? Grandes oportunidades. Muito. Primeiro eu fiquei um pouco assim, como é, né, aqui, o que é que eu vou, como eu vou poder me relacionar, como é essa questão com os demais senadores, né, não só com o governo federal, mas aí a gente vai percebendo que muitas pessoas que a gente cria um preconceito, né, e criam uma imagem não são pessoas ruins, né, falando assim de amigos e amigas do Senado, senadores e senadoras, e que você pode conviver, né, sem estar com ódio de ninguém, sem estar criando, enfim, o que tanto foi vendido, né, e foi estimulado para que as pessoas se odiassem do nada. E você, de certa forma, eu pelo menos estou me reconstruindo em alguns pensamentos que eu tive, que eu vejo, não é assim, só um não pensa igual, né, e ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém, né. Então, a gente pode se respeitar, né? Positiva nesse aí, com algumas pessoas. Foi, tipo assim, a gente Tipo pode o quê? se respeitar, né? Tipo o quê? Já fiquei Eu fiquei imaginando. também. Ixi, são vários. É porque é como se fosse assim, a gente pode se respeitar, né? A gente tem coisas, né, que a gente pode... porque isso faz parte da política, né? Assim, cada um não pode quer- fazer uma defesa. Exatamente, sem sem estar precisar agredindo, exatamente. E não chega na questão de agressão pessoal ou de criar um ódio por ódio, né? Não, eu estou procurando me policiar sobre isso, para já não ir, né, querendo matar uma pessoa se a pessoa não fez nada, né? Tipo o quê? Damares? Ela quer que Ela quer que você diga o nome, senadora. sei, ela pode ser uma delas, mas são surpreende, várias surpreende. pessoas. É porque você tem, muitas vezes, uma figura muito... Ela pode ser uma porque não é que ela mudou o pensamento dela e eu mudei o meu, Sim, né? Mas assim, a convivência. nem tem tanta Uhum. convivência, mas assim, a gente se respeita, Uhum. sabe? Ela me respeita na minha pauta, vai ser contra, né, em algum momento, ela sabe que eu vou ser contra em algum momento, mas a pauta que tipo, que nos une, né, tipo, algum projeto que foi a igualdade salarial, Sim, então ela não vai ser contra só porque eu sou a favor. sim. Porque é um sim. projeto do Lula, Sim, entendeu? sim. Assim, existe um pouco que eu pensei que não iria ter, né? Eu já Já estava é um pronto avanço, né, para a assim. briga, né? Eu estava Uhum. querendo, mas aí não foi assim, né? Então você sente que no Senado há um espaço onde cada representante, mesmo que estejam em espectros muito diferentes, eles entendem que ali é um espaço muito democrático e que é preciso respeitar. Não todos. Ah, tá. Historicamente, o Senado Não já todos. era um pouco um lugar mais amadurecido nesse campo, né? É. Assim, diferente Mas de você pegar... existe também, assim, muito teatro, não é? Uhum, Porque uma coisa é você respeitar uma opinião contra a sua verdadeiramente uhum, que a pessoa acredita, né? Você está defendendo isso, mas você acredita, uhum. né? A gente pode argumentar e tudo e tal, mas quando é teatro, né? Porque Sim. existe também muito teatro. Isso performance, Falando em teatro, você sente às vezes, por exemplo, que num bastidor, num cafezinho, que você tá lá, um senador, senadora tem um comportamento, mas quando chega, por exemplo, em uma sessão, no plenário ou numa CPMI, é um outro personagem? Total. Total. E tem gente que é só redes sociais, né? Tem Uhum. muito assim, né? Não estou condenando, que eu não sou juíza, não tenho esse direito de falar, né? Cada um faz Sua do seu estratégia, mandato, né? da forma que achar melhor. Mas eu não consigo ser assim, né? Eu não consigo subir numa tribuna e defender uma coisa que eu não acredito. Né? Eu não consigo, eu não saio. Né? E nem eu me esforço porque eu nunca fui assim, inclusive várias vezes aqui como deputada, alguma coisa que eu não concordasse, eu ia argumentar, né? E enfim, apoderar e tudo e tal, até se eu não fosse convencida, né? Não ia realmente votar ou enfim, ou defender se não fosse uma questão, mesmo do governo, que eu não acreditasse, né? Então,
Pelo menos assim, não é, quer ser independente. Não, não é isso. A gente tem que ter linha, lógico, tem que ter lado, eu não acredito no político que é em cima do muro, né? Então, não acredito que seja, politicamente não sobrevive, né? Você tem que ter determinação, mas tem pautas que a gente tem que exatamente garantir a posição, né? Garantir a nossa posição. A gente vai entrar no momento ponto poder, Karine? Não. Corre, Jéssica. Não, mas tem um momento ponto poder, né? Quer entrar no momento ponto poder? Não, ou tem mais? Dá um tempo. Tá certo. Eu ia perguntar, senadora, assim, na sua trajetória política, né, a senhora veio do executivo, que tem, pela função mesmo, assim, uma coisa realmente de executar as coisas e botar a mão na massa e de decidir, resolver aquilo ali. Aí vai para o legislativo, que é uma pegada diferente, assim. Quando você chegou lá, você ficou tipo, nossa senhora, como é que vai ser? Porque se a gente for observar um pouco do que a senhora realizou, assim, a senhora colocou fez uma transformação com a Procuradoria das Mulheres, né, assim. E aí, assim, saiu para os municípios, saiu realizando muitas ações focadas nas vereadoras também, de empoderamento e de trabalho bem junto à base. Como foi essa mudança aí de trabalho, né? Bem, pois lá vai eu falando de novo, né? Quando eu cheguei, primeiro, desde a eleição, a gente foi muito questionada, né? Como é que uma mulher de uma cidade de 15 mil habitantes quer ser deputada estadual, né? Como é que ela quer ser deputada estadual? Então, no começo da nossa campanha, a primeira campanha de deputada, a gente não tinha muito ainda a credibilidade da nossa candidatura. Todo mundo achava, vai, mas vai perder, né? Vai, mas vai perder. Mas só que a nossa campanha foi tão abraçada, especialmente pela região da Ibiapaba, né, que a gente ganhou uma repercussão e foi melhor do que a gente, né, previa e tal. Porque todo mundo começou a acreditar, não no começo, né, mas depois a região em si, quando a gente podia botar adesivo no carro todo, eu via, vixe, lá vai eu de novo, lá vai. Assim, as pessoas espontaneamente, certo, se manifestando a favor da nossa candidatura, tanto que a gente conseguiu, e aí vem aquele negócio, e agora eu consegui. Então, tem uma região que criou uma expectativa sobre isso, né? Então, o que é que eu vou fazer? Né? Eu tenho muito esse pensamento. Eu estou aqui para quê? Né? Porque se for só para dizer que tem um nome de senador ou um nome de deputada, para que vai servir isso? Né? Não precisa ter nenhum nome. Eu tenho o meu nome, Augusta, né? Então, eu tenho que ver o que é que esse mandato vai fazer para essas pessoas se sentirem representadas nele. Que minha preocupação, como é que a região me elege e não vou fazer nada por ela, né? Aí eu comecei a pesquisar, primeiro mandato, né? O que é que eu posso fazer? Aí vem aquele negócio de a gente transformar em uma macro-região, porque a gente queria se desvincular de Sobral, era o primeiro pedido, e a gente conseguiu aprovar, e vai. Tem pautas que eu não consegui até hoje, mas vou conseguir, né? Que aí, tudo é na hora certa, estou no Senado agora, não é fácil. Mas aí vinha sempre essa ansiedade, o que é que eu vou fazer? E aí estou lá na Assembleia, como eu fiquei só na comissão, nos meus 2 primeiros anos, né? Comissão de Juventude e tal, ainda não me aconselharam a não participar das comissões, que, né, não era difícil, tal, Aí eu pensei que era mesmo, né? Eu comecei a participar como voluntária depois de um tempo. E fui para a comissão de juventude e disse assim, o que é que eu vou fazer? Tem que fazer alguma coisa. E na comissão de juventude não passava nenhum projeto. Eu ia lá brigar, mande um projeto aí para a comissão, vamos aqui, a gente quer analisar, né? Como é que a gente vai estar numa comissão que não analisa nenhum projeto? Aí veio, pronto, aí os outros 2 anos eu fui para a mesa, que também uma experiência boa, mas... boa. Aí quando eu estava na mesa foi que veio a história da Procuradoria. Porque eu disse assim, eu estou nessa mesa, né? Mesa e tal, é bom, tem, né, algumas funções. Mas o que eu vou fazer? Eu não estou mais nas comissões, porque quem está na mesa não pode ir para as comissões, né? Participar. E aí, o que é? Onde é? Aí eu fui ler lá o regimento que tinha a Procuradoria. E como não tinha ninguém na Procuradoria, ninguém querendo a Procuradoria, porque ela era bem pequenininha, uma salinha pequena com uma pessoa só, uma funcionária. Aí eu disse assim, vou atrás da Procuradoria. Aí eu fui lá pedir, aí vieram me dizer, não, mas você é da mesa, você não pode. Eu disse, aonde é que está o regimento? Onde é que está dizendo? Aí foram ler o regimento proibia as comissões. E como não é uma comissão, aí eu digo, meu amigo, o que não está escrito, está interpretado, por mim interpreta que se não está aqui. Aí, é mesmo, tá certo. Aí eu peguei a Procuradoria, né, assim, eu queria fazer, o que é que eu vou fazer,
Aí eu peguei a procuradoria e fui lá conhecer, só tinha uma sala no prédio, né, do lado, com uma funcionária. Eu disse, o que é que nós vamos fazer? Eu disse, bora, vamos planejar, vamos ver o que é que a gente vai fazer. Aí, no primeiro momento, a gente não tinha, né, funcionário, era mais ou menos só o pessoal do gabinete. Então, meu gabinete virou procuradoria, a gente misturou tudo. E a gente conseguiu uma parceria com o governo do estado, na época, para fazer uma caravana do combate à violência contra a mulher. Porque, de certa forma, eu não me elegi com essa pauta, não era, a principal pauta era a região da Ibiapaba, no primeiro mandato, mas eu estava sendo muito demandada sobre isso, né, e eu tenho que fazer, realmente. E aí a gente bolou essa caravana, a gente andou em mais de 30 escolas do estado todo. Vamos sair daqui da capital. Só aqui não. Vamos fazer aqui. A gente fez em 10 aqui nas periferias e tal. Era muito bom porque tinha uma peça teatral e a gente ia falar da Lei Maria da Penha. Não era só sobre a lei, sobre o machismo, as violências. Não era só com a palestra, né? Porque você vai para a juventude, que eram as escolas de ensino médio. Você só falar, ele dorme, ele não dá atenção, porque ele não quer ficar só naquela... Então, essa ideia da peça era o que tinha... Era maravilhoso. Assim. Aí eu digo, ai, que bom, estou me sentindo útil, tá? Estou indo para onde realmente está precisando. Vamos levar, vamos levar. E aí a peça, eu vou falar aqui um pouquinho, só um minutinho, que é coisa que eu... Essa peça era assim... Uma delas, né? Tinha vários tipos de peça. Foi feita a parceria com o governo do estado. A gente capacitou um grupo de teatro aqui do Serviluz e eu não estou lembrando qual era o outro bairro, né? E eles bolaram uma peça, uma buscando sempre a participação. Então, um dos atores se vestia com a fardinha, pegava lá escondido uma fardinha, uma blusinha do colégio. E aí uma menina, eu estou só tentando resumir, ia lá ler uma poesia e ele se levantava questionando e brigando com a questão, né, do machismo. Aí os amigos tudo ficou desesperado, né? Tipo assim, querendo brigar até com o rapaz. Chegou a escola que queria brigar com o rapaz e tal. Que ele estava sendo machista, aquele negócio todo. Chamava a atenção, né? Uma era essa, a outra era entrava um motoqueiro, que a menina estava apresentando a peça, e como ela estava com a roupa curta, e tal, aí brigar, queria, tipo assim, não aceito que você fique aqui. Aí todo mundo também se mobilizava, chamava atenção, né? Tinha ali o contexto da história, do pai que estava brigando com a mãe, que tinha que botar o jantar, tinha todo E tinha esse envolvimento, né? Que eles olhavam assim, o diretor do colégio sabia o que era, mas mesmo assim eu ficava... Era uma coisa que... Constrangia. Tocava, sabe? Assim, tocava. Aí, depois dali, não. Aí falavam o que era e tal, dava exemplo. Aí eles se envolviam muito. Aí, muitos alunos queriam falar, sabe? Assim, queriam contar o relato de violência que sofreu. Teve casos que a gente ficou, assim, de uma menina contar na frente de 300 alunos, amigos, que tinham sido estuprados pelo tio, porque ela se sentiu ali tão acolhida que ela disse assim, eu estou dizendo aqui para ninguém... passar pelo que eu passei. Tipo, eu não tô... Era uma coisa muito forte, sabe? E a gente via a necessidade de realmente a gente estar andando nas escolas, a gente não ia só com a palestra, com a peça, a gente tentava dar uma estrutura assim, formular um núcleo dentro da escola para discutir a violência, né, contra as meninas e tal, pedia sempre ao município para ver um psicólogo para conversar, começava a debater, né, essa questão da violência dentro das escolas. Então, a gente foi para mais de 30 municípios, foi muito bem, a gente parou porque a gente não tinha condição Enquanto a gente pôde, a gente foi... Mas a gente parou também porque aí mudou, né, a Assembleia mudou, aí veio tudo de novo. Aí, no segundo mandato, né, da Procuradoria, que eu digo, e também de deputada, aí eu disse assim, vamos pensar uma coisa diferente. Tudo bem, a gente pode continuar com esse projeto, mas tem que fazer mais. Né? Assim, não pode ficar só nisso, porque a gente não tinha como dar o suporte, né, para os pedidos. Aí começou a divulgar, então a gente não tinha um profissional especializado para fazer atendimento ou encaminhar, né, minimamente ali. Aí a gente fez um projeto, que foi exatamente hoje ainda deputado e presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e fomos apresentar para ele. Ele adorou o projeto, porque estava mudando o prédio da saúde para um novo prédio, da Assembleia, e a gente ia ficar numa sala lá, enorme, tal, no novo prédio. Só que a gente vai ficar de novo num negócio lá em cima, que não, né, não caracteriza. Aí a gente foi visitar o que estava saindo, né, que é onde hoje a Procuradoria fica,
E eu disse assim, não, eu quero te pedir esse prédio. Eu não quero novo, eu quero esse aqui. Esse aqui tá bom. Porque tem uma acessibilidade melhor, né? Bem aqui na avenida. Então, até se uma mulher quiser entrar, vai ser mais fácil do que ela subir, enfim. Aí ele disse, com certeza. Na hora e tal, tal, tal. E aí a gente tinha já, queria fazer parceria com o Ministério Público e com a Defensoria. E aí eu posso falar, pode, são um prédio de 4 andares, aí ficou um andar com a Defensoria, outro com o Ministério Público e os outros 2 com a Procuradoria, para se fortalecer em relação realmente ao combate à violência, aos atendimentos que a gente faz. Aí dentro do projeto tinha núcleos, um dos núcleos, que eu digo que é o que deu mais sucesso, que é com as procuradorias municipais, né, que a gente, se o legislativo tem, porque o estadual, porque o municipal não tem. Aí, assim, vamos incentivar, vamos levar o projeto de resolução, vamos tal, não precisa gastar nada, porque geralmente tem Câmara de Vereador que não tem nenhuma sala. Então, mas não precisa. Eu disse assim, eu comecei, não tinha ninguém, né? Então, imagine um municipal, só precisa botar o tema, né? Começar a discutir isso que não se fala no interior. E a gente começou timidamente, veio a pandemia. Mesmo assim, a gente fez curso online para várias mulheres, né, do estado. Era um curso inicial em português, com os temas, com as autoras mulheres, né, sempre para não perder. Aí a gente começou a fazer também reuniões online, e assim foi. E depois que passou a pandemia, vamos intensificar a questão da procuradoria, porque está tendo uma repercussão boa. Quanto mais a gente puder levar para o interior do estado, né, e surpresa, assim, que a gente estava querendo levar para ajudar um combate à violência em si, doméstica e familiar. Mas ela foi muito mais do que isso, porque é isso que empoderou, sabe? As vereadoras começaram a se ver como um mandato, uma política, começaram a se fortalecer. Né? Aqui fez um projeto aqui, vai e diz para outro município. Aí é uma repercussão muito positiva. Hoje eu digo assim, eu me sinto a mãe das procuradorias, né? Assim, das vereadoras, que elas me veem, elas ficam felizes porque, de certa forma, elas não tinham visibilidade, né? A gente já recebeu no Senado, a gente já fez audiência pública com elas, nunca tinham essa expectativa, né? A gente fez vários seminários aqui e está sendo, né, dado a continuidade pela nova procuradora, que é a deputada estadual Lia Gomes, e a gente fica feliz em ver que a gente plantou uma semente que vai ficar maior, espero eu que fique bem maior, né, que a gente possa ter em todos os municípios do estado. Aí, assim, é uma mega estrutura? Não é, né, mas tem município, que a gente foi para a inauguração, que além de ter uma sala, tem 2 profissionais, né? Uma assistente social e uma advogada. E tem município que não tem, mas tem a vereadora que vai falar, né? E, tipo, um dia, assistindo aqui o jornal, e aí eu vejo lá, na entrevista, que era de um feminicídio, se eu não me engano, na cidade de Milhãs, acho que é na cidade de Milhãs, e lá o repórter conversando, e tinha uma manifestação de umas mulheres querendo que o agressor, né, aliás, que o criminoso, né, que já estava configurado que era o feminicídio, fosse realmente e justamente punido. Então, elas estavam pedindo lá, e na hora da entrevista, a repórter falou com uma das mulheres que estavam lá se manifestando, ela disse assim, não, é porque aqui, em Milhãs, tem a Procuradoria Especial da Mulher, com 2 vereadoras. Aí eu fiquei, ai, meu Deus, que bom, olha aí, valeu a pena, né? Estão cobrando justiça, porque se sente que existe um equipamento que, enfim, quer dizer que a gente não está só, né? Senador, e o que te incomodava na mesa? Era porque você ficava inquieta, achava que precisava fazer mais coisas? Não, é porque a mesa é boa, mas como eu não podia participar das comissões, né? Porque eu tinha que estar na mesa, enfim. Então, essa minha ansiedade, eu acho, né? Eu sou um pouco ansiosa, elétrica, de estar perto das pessoas, de fazer mais. É isso, eu acho que afastava um pouco, né? Não que não seja importante, obviamente mas acho que o meu perfil é mais de agir. Senadora, eu tenho uma curiosidade para saber como é que é essa rotina no Senado, né? Assim, como é que vocês trabalham? É muito de articulação? É muito de reuniões, de receber pessoas? Acho que, assim como eu, muitas pessoas têm um interesse de saber. Porque também existe também um trabalho que acontece lá em Brasília e outro que acontece aqui no Ceará, né? Então, porque não dá para ficar tão longe da base das pessoas que votaram na senhora, né? Assim, para essa função.
É assim, muito intenso, né? De verdade, assim, lá tem uma rotina que eu teria que ser mais 3 para ver se eu conseguia estar em todo lugar que eu estava precisando estar, né? Nem querendo, né? Querendo tinha que ser muito mais. Porque geralmente terça-feira pela manhã são as comissões, né? Então eu fiz questão de participar da comissão da CCJ, da CAI, onde né, são as consideradas mais uma das mais relevantes, mas estou em direitos humanos também, educação, obviamente, né, pela ligação também com o Ministério, com o nosso ministro. E aí acaba que tudo acontece na mesma hora. Né? Então, é uma audiência pública que você quer ir, são os ministros que estão indo lá, toda semana, teve semana que tem audiência pública que você está com 3 ministros aqui no mesmo tempo, como é que você vai? Né? Então, e é importante a gente participar das audiências públicas, especialmente com os ministros e ministras, porque ali você tem a possibilidade de saber o que é que está sendo programado pelo governo Lula, quais são as ações que vão ser feitas especialmente para o seu estado, que é o que a gente está ali cobrando todo o tempo, mas não só para isso, né, para o Brasil como um todo, e de certa forma criar relação. Né, porque a gente vai lá e cria relação com o ministro, com a ministra, depois combina e marca no ministério, porque eu quero dizer que as portas estão totalmente abertas. Eu não diria que é porque sou eu ou porque é do Ceará, eu digo que é porque são todos, para todos, né, que procurarem, e todas. Então, é mais ou menos a política do Lula, né? Então, é ouvir, é tentar resolver, é realmente, eu acredito que fazer justiça, né? Então, a gente tem uma facilidade muito grande em relação a estar presente nos ministérios, a estar reivindicando. Um exemplo que eu dou, que eu fui agora essa semana, que é em relação à duplicação da 116, né? Então, a gente vai lá, quando é que vai ser a licitação? Aí vai de novo, não foi ainda, porque são detalhes, né, que a gente sabe que vai acontecer, que o governador está atento, obviamente cobrando, né, que tem mais legitimidade e tudo, mas que o nosso mandato também pode ajudar. Né, e a gente quer ajudar de várias formas, quer ajudar aprovando a medida provisória Minha Casa Minha Vida, que vai fazer diferença, a gente quer ajudar não só aprovando, mas também indo nos ministérios cobrar que os projetos prioritários do governo do estado sejam realmente executados de uma forma mais rápida, né, por isso que a gente não para, né, e a gente quer participar da comissão, a gente quer ir para o plenário, né, Começa que horas, mais ou menos, aí, e termina que horas? Geralmente começa, como a gente tem reunião da bancada antes, então começa 8h30. Começa 9 horas as comissões. E aí vai, pronto, aí você vai a manhã toda de comissões, a partir de 2 horas começa o plenário, a votação do plenário começa 4 horas, e aí dependendo da votação, quando não tem nada, termina 8h30 da noite. Se tiver alguma coisa mais polêmica, aí vai até sem mais. Fim, né? Senadora, no dia que esse episódio está indo ao ar, provavelmente já deve ter acontecido, inclusive, a sabatina do indicado ao STF pelo presidente Lula. Mas, recentemente, no momento em que a gente grava, né, você se encontrou com o Cristiano Zanin e parte da opinião pública tem questionado a nomeação pelo fato de o Cristiano Zanin ter sido advogado do Lula, né, recentemente. Como é que você avalia esse tipo de questionamento em relação a esse caso especificamente? Eu avalio de uma forma muito tranquila, até porque eu estive conversando com ele, não foi só uma vez, né? Ele foi recebido pela bancada feminina, ele foi recebido pela bancada do PT, nós tivemos outros encontros também com ele. Ele, além de ser, eu diria assim, tecnicamente falando, né, um grande respeitador da Constituição, né, que a gente percebe até pela trajetória dele com Lula, né, e se a indicação é do presidente, né, ele tem que indicar, obviamente, seguindo, né, as questões constitucionais, as regras. Eu acho que sobre a questão da competência dele, jurídica, não existe nenhum questionamento. Né, assim, pela integridade, pela forma que ele se porta, ele é muito centrado, ele é muito, eu diria, muito, eu não queria dizer tímido, não, como é que a gente fala, uma pessoa que é tranquilo, sabe, ele é muito tranquilo, ele já foi conversar com todos os partidos, né, todos os partidos convidaram, né, através da sua liderança, ele vai, ele conversa, ele é muito respeitador, eu, assim, a minha impressão, todos os encontros que eu tive com ele foram as melhores, de realmente acreditar que ele vai defender o que está na Constituição, que ele não vai favorecer A nem B, independentemente de quem indicou ou não. Né? E também fico feliz porque
ele tem a trajetória dele de quando estava no pior momento, que ele é advogado, né? Então, no pior momento do seu cliente, ele estava ali com a sua competência, querendo fazer cumprir o que estava na Constituição. Nem por isso ele usou daquilo um palco, né? Ele não fez daquela situação ali um palco para ele. Ele não tem essa vaidade, né? Então, eu realmente comecei a admirar mais. Eu disse assim, eu não queria antecipar meu voto, ainda vai ter a sabatina semana que vem, né? Dia 21. Mas eu acho que até a oposição, uma parte dela, pelo que está se construindo, também vai dar essa credibilidade, assim espero, né? Estamos aí esperando mais ou menos 61 votos dos 81, que já é uma grande vitória, né? Senador, e um outro ponto, a gente entrou no Entrou momento no ponto ponto. poder, né? Só para deixar claro para quem nos ouve, aqui é o que nem tu, mas não tem como a gente não entrar no momento ponto poder em algumas situações. Uma curiosidade, no momento que a gente grava também, tem o Lula ele tem tido dificuldades, principalmente em relação à Câmara, né? Por uma dificuldade de construir uma base sólida para garantir as aprovações que ele deseja, né? No Senado, esse cenário ele é um pouco mais simples de se resolver, ou tem uma dificuldade semelhante ao que ocorre hoje na Câmara? Não, é bem mais tranquilo. Assim, eu não tenho dúvida, não estou na Câmara, assim, diretamente, mas do que a gente vem acompanhando pela imprensa, do que a gente está ali presenciando também do dia a dia, né, que nós somos ali próximos, vizinhos, é bem mais tranquilo, né, assim, a postura do presidente Rodrigo Pacheco é muito decente, né, ele é muito cordial, né, na forma que trata, é muito respeitador também. Não estou dizendo que o Arthur Lira não seja, né, mas estou dizendo assim, com nós, senadores ali, é muito tranquila essa convivência. Nós temos o líder do governo no Senado, que é o senador Jacques Wagner, que realmente, eu digo, vou falar sempre, ele é um grande articulador político, né? Porque ele conversa com todos os senadores, todas as senadoras, ele realmente é um líder do governo, né? Porque o governo não precisa só de um partido, né? E não seria nem democrático. Aí uma pessoa que é só um partido é o presidente do partido. Uhum. Né? Não é o presidente do país. Então, assim ele faz, ele trata com todos, até para que seja garantida realmente que haja a democracia, quando todos participam. Né? Então, no momento que ele já foi eleito, o nosso presidente Lula, ele não é mais só de um partido, né? É de todos. Então, Jacques Wagner consegue, né, fazer muito bem esse papel dentro do Senado, então acho que por isso que os problemas são menores, né, e eu vejo muito o presidente Lula tendo essa confiança no que ele decide em uma votação, que muitas vezes a gente muda a votação em pleno plenário, né, a posição que poderia ser do governo contra vira a favor ou vice-versa, né, tudo isso conversando, né, dialogando, vendo o que é melhor, e o que é que a gente tem a preocupação, não de agradar lá do A, B ou C, mas sim de fazer o que vai ser melhor realmente para a população, né, que é a nossa obrigação de estar ali, não é para defender um partido A ou B, enfim, mas de fazer com que as medidas provisórias que vão verdadeiramente fazer diferença na vida das pessoas consigam ser aprovadas. Para isso precisa de voto. Né? Então, precisa construir de uma forma coletiva para que aconteçam, para que não demore tanto, né, a voltar a Minha Casa Minha Vida, como já foi agora, né, recentemente aprovado, e tantos outros programas, né, que a gente está conseguindo ali aprovar com discussões que faz parte, né, do legislativo e do parlamento em si, mas bem tranquilas, eu vejo assim de uma forma. Também tem um líder do PT, que é o Contarato, que também é outro, né, outro grande senador, que também gosta de conversar muito, de ouvir. Então, são grandes articulações. Eu vejo o Senado bem mais tranquilo do que a Câmara, apesar também de ter o líder, né, que é o deputado federal aqui do Ceará, muito articulado, né, que está lá também atento e procurando, mas lá é um mundo, eu diria que bem maior, né, são 513 e 81, então eu imagino que as dificuldades também são bem maiores. Você falou também que, no início da conversa, que gostava de estar nesses bastidores, nessa articulação, então a senhora, líder do governo Camilo, imagino que teve que fazer assim, muita articulação aqui também para conseguir os resultados que o governo precisava, né? Lá em Brasília, o jogo é um nível mais punk do que você estava acostumado de articular, de ter que articular, do que esperar do outro, de como é esse jogo político mesmo.
Bem mais punk. Até porque eu acho que o grau de independência, estou falando do Senado, né? O grau de independência ali dos senadores em si, não só dos partidos, mas individualmente eu falo dos senadores, é bem maior. Então, de certa forma, o líder tem que trabalhar muito mais, né? Tem que realmente ter um jogo de cintura muito grande, tem que tentar convencendo, né? Não existe falta de argumentação, não pode nem existir. Né? Lá é bem mais, não nem se compara. Senadora, você é uma das integrantes cearenses na CPMI de 8 de janeiro, né? Depois desse período onde já aconteceram algumas sessões, né, algumas semanas de trabalho, como é que está a tua expectativa em relação ao resultado final do que de fato pode acontecer ao fim dessa CPMI, assim, até para entender, eu acho que eu li uma entrevista sua indicando, antes de começar os trabalhos, até com uma projeção mais otimista. Essa projeção otimista, ela segue? Assim, né? Vamos tentar continuar. Mas, assim, a gente percebe, pelo menos o que eu tenho percebido, né? Eu estou como suplente, né? Também já encaminhei alguns requerimentos que eu acho que são importantes para que a gente possa pegar as informações e, a partir daquelas informações, a gente ver se tem alguma outra demanda que possa ser feita, né? Do que vai ser enviado em relação aos ofícios que a gente mandou. Mas, assim, eu vejo que existe um grande teatro, assim, um palco que, especialmente a oposição, não porque eu sou, né, governo, mas especialmente a situação que fala sem saber nem o que está falando, e que eu fico, assim, às vezes parada escutando, como é que a pessoa pode atribuir, isso aqui sou eu, né, eu que penso, como é que a pessoa pode atribuir que o próprio presidente ia armar um negócio daquele contra ele? Porque é contra o governo dele, né? Totalmente. Assim, que é o que eles querem vender, né? A oposição. Então, eu sou tranquila porque eu tenho certeza que no final da CPI, apesar de eles terem esse palanque para ficar falando isso, que não convence, pelo menos a mim, porque não tem nem prova, né? É impossível provar o que é impossível acontecer. Então, eu vejo assim que estão usando como palanque, né, com esse discurso de que, enfim, que foi armado pelo presidente, que a gente sabe, obviamente, eu sei, obviamente que não foi, até porque ele não ia querer se sabotar, né? Mas, assim, é bom que aconteça para se esclarecer, para realmente ter as provas e chegar a quem realmente financiou. Eu digo muito, assim, eu sei que algumas pessoas foram e ainda estão presas, né, porque estavam lá e que realmente depredaram, né, tudo. Mas, porém, eu sei que teve quem financiou. Né? Eu acho que é tão culpado ou mais quem financiou, quem incentivou as pessoas, quem realmente vendeu essa questão do ódio e que vendeu até uma esperança, porque quem foi para lá estava com a esperança realmente de dar o golpe, né? Que o golpe acontecesse. Então, eu espero muito que aconteça a CPI, que essas investigações cheguem verdadeiramente, de fato, a quem financiou. Mas eu também, ao mesmo tempo, sei que a Polícia Federal podia estar fazendo essas investigações e podia chegar, né, com uma legitimidade maior. Então, existe também ali na CPI essa questão do palanque, né, político, de se usar ela politicamente, porque não deixa de ser uma casa política, né, não vai ter como fugir disso. Mas crio expectativas ainda que a gente consiga chegar o mais rápido possível para concluir esses trabalhos e chegar realmente a quem financiou. Esse ano a gente tem visto, né, assim, uma movimentação muito grande de políticos cearenses lá em Brasília e tentando ter um protagonismo, né? Assim, a gente vê o próprio o Camilo, né, como ministro de uma pasta muito importante, o governador Elmano sempre lá tentando também ter uma presença forte. Tem a senhora lá, tem outros deputados, assim, como é que a senhora avalia esse cenário das lideranças do Estado em relação a esse foco mesmo, né, lá em Brasília? Eu vejo que é porque estão as portas abertas, né? Estamos com as portas abertas, é porque o governo do presidente Lula está proporcionando que a gente esteja lá para conseguir realmente, né, o máximo que a gente puder para o nosso Estado. Eu vejo assim que antes o nosso ex-governador Camilo, ele sofreu muito porque ele não tinha um presidente. Ele nunca conseguiu se reunir com o presidente, um governador de estado, né? Nunca conseguiu se reunir com o presidente do país.
E então, imagina a dificuldade que ele passou no governo dele, ainda com a pandemia, sem poder contar, né, de certa forma, com o governo federal. Então, isso, graças a Deus, estamos em outro período, e eu estou lá nesse período bom, que é de realmente poder contar, né, com o apoio do presidente, com os ministros, ministérios todos trabalhando realmente para fazer acontecer as coisas, não é para mim, para minha pessoa, mas especialmente para quem realmente está precisando. E eu digo que o Nordeste precisa muito, porque a gente tem que recuperar essa questão dessa desigualdade que eu diria que é do país. A gente sabe que dos 10 estados que têm o PIB mais baixo do país, 9 estão do Nordeste. Significa que o Nordeste todo está dentro, né, dessa questão do desenvolvimento regional. Então, a proposta que vem desde agora, né, do arcabouço fiscal, em ter um fundo, né, específico para o Nordeste, para garantir que essas desigualdades comecem a amenizar. Né? Então, vamos também dar oportunidade aqui para quem está precisando mais. Eu vejo muito o governo Lula assim. Vamos, lógico, fazer para todos e todos, mas para quem precisa mais tem que fazer mais, né? Até para diminuir essa desigualdade que já vem de muito tempo. E eu fico com esperança muito grande, isso me motiva muito, porque quando a gente vai no Ministério, quando a gente está lá dentro do Senado e a gente vê as coisas acontecendo, a gente vai criando força, vai se motivando realmente. Eu acho que é assim que os políticos devem estar se sentindo, né? Se vão lá para Brasília, que seja o governador, o nosso ministro, que está fazendo um ótimo trabalho no país como um todo, o ministro da Educação, e se ele realmente encontra a resposta ou a solução para o problema que ele vai levando, dos pedidos, com certeza que não são poucos, do Estado. Então, ele vai ter que ir muitas vezes, né? Porque aí, sim, a gente sabe que o presidente pediu para todos os governadores, num prazo aí, não sei se era de 100 dias, nos primeiros 100 dias, levar suas prioridades, projetos prioritários. Né? Então, os governadores estão trabalhando para conseguir realmente o que é prioritário para o seu estado, a nível, eu diria, de governo federal, né, de grandes ações, grandes projetos, para conseguir viabilizar. Então, encontra a porta aberta, então estão todos os governadores, né? Então estão se sentindo de certa forma acolhidos. A gente não volta na casa que a gente é maltratado, né? Geralmente a gente não tem essa tendência a voltar. Senadora, a gente está chegando perto do fim do episódio. É porque ela tem outra agenda. Até porque o dia que a gente está gravando aqui, gente, é mais ou menos 3 horas da tarde e a senadora ainda não almoçou, só para vocês terem uma ideia. Então, Tudo bem. Senadora, antes da gente encerrar, quero muito que você deixe uma mensagem sinalizando o que você sonha e deseja ao fim desse teu período no Senado, assim, qual é a marca que você quer deixar lá no fim, quando você tiver ao fim dessa trajetória? Bem, assim, várias, né? Assim, eu não vou... Passar mais 3 horas aqui de programa para você, né? Falar do que você quer deixar. Várias, mas, assim, uma das principais, assim, que eu quero ser lembrada no futuro é que foi uma senadora, certo? Uma senadora mulher que fez muito. Né, que seja em qual área for, mas especialmente assim, ela realmente me representou no Senado. Né? Eu quero muito passar no seu período que vai ser, né, tudo é a conjuntura, tudo, mas o período que eu passar, eu não quero passar com a folha em branco. Né? Eu quero que nela outras pessoas, especialmente outras mulheres, digam assim, eu tinha uma senadora. Né? Essa senadora me representava, o mandato dela me representa. Então, por isso que eu trabalho de manhã, tarde e de noite, tanto lá como aqui. Eu não quero ficar longe da base para eu não perder essa legitimidade da defesa do que eu vou fazer lá, não ser o que eu penso. Simplesmente por pensar, ser o que eu percebo e o que eu coleto da base. Né? Então, eu não vou criar uma demanda, né? Eu vou receber a demanda, né? Diferente. Então, eu vou sempre estar muito presente em todos os momentos que eu puder, no estado do Ceará, perto das pessoas, construindo com a base realmente, para me dar legitimidade ao que eu vá defendendo dentro desse mandato, que não é meu, né, que é nosso, que é um mandato do estado do Ceará, para que realmente as pessoas se sintam representadas e que digam assim, que bom que a gente teve uma senadora. E essa senadora fez muito, e que o Senado faz muito e vai poder ainda fazer mais, se assim a gente conseguir eleger pessoas realmente que têm esse propósito de fazer, representar, né, o que, aliás, fazer sua tarefa. Eu digo muito, não é porque eu sou boa, né, não é por isso, é porque é a minha obrigação.
né? No momento que eu tenho a oportunidade de estar lá, eu tenho que fazer mesmo. É minha obrigação, é meu dever fazer, porque é um privilégio estar naquele espaço e eu não posso deixar isso passar, né? Sem realmente dar resposta para a população. Eu vou fazer minha última perguntinha, porque ela falou aí essa história de querer fazer muito bem o trabalho e marcar esse período que for, né? Eu imagino que a senhora não é muito de dizer não para desafios. A gente ainda está aqui, ainda tem um tempo aí para a próxima campanha para prefeito de Fortaleza. E quem sabe, se a senhora receber um convite para participar aí dessa disputa. Não, já tem muitos Vai? candidatos aqui. É. Meu título é lá do Graça ainda. Não, é assim, não tenho essa intenção, né? Pelo menos agora, por um momento, não tenho essa intenção de forma alguma, mas nas próximas eleições, quem sabe outra candidatura que venha, né? Eu não tenho nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de candidatura, né? Eu só acho que uma mulher na política tem que ter mandato, seja qual for o mandato, né? Aliás, qualquer pessoa, né? Homem e mulher na política tem que ter mandato, até para impor um pouco mais de respeito, para realmente ter a oportunidade de fazer. E se assim der tudo certo dentro do grupo político que a gente tem, que a gente vai, eu digo muito, vou repetir, não se faz política individualmente, pensando em projeto pessoal, e eu não quero ser uma dessas, então, coletivamente, o que for para ser no futuro, estarei aí à disposição. Ai, que bom, então. Muito obrigada pela sua presença, Obrigada. senadora, assim, muito bom trabalho, que a senhora possa ter aí muitas horas para poder realizar todas as coisas que a gente precisa, né? Obrigado, senador. E sempre que você não é a primeira política a vir aqui, né? É sempre muito gratificante pra gente, porque a gente sabe que o tempo é corrido, tem muita gente que daria tudo para passar 1 hora conversando com você. E a gente fica muito feliz por você disponibilizar esse tempo pra gente. Não, eu que agradeço. E também porque pode chegar em pessoas, né, assim, que não sabe nem tanta, quem é, né? Tem tanta proximidade com a política e que comece a perceber a importância de estar atento a essa temática, né? E eu digo muito assim, né? Quem diria, né? Eu não sou tão conhecida assim, né? Não sou assim a figura, porque geralmente quem está lá no Senado já foi governador, já tem uma história, né? Sou essa figura assim tão conhecida, deputada estadual e praticamente de uma região, né? Mas eu costumo dizer, né? Quem diria, né? Que uma cabocla lá do Pé de Serra, na cidade de 15 mil habitantes, ia ter essa oportunidade, né, de estar lá no Senado, e eu gosto de dizer que isso tudo construído coletivamente, com pessoas que pensam em política e fazem política de uma forma coletiva. E eu digo assim, então, o desafio é grande, a responsabilidade maior ainda, por isso que eu não posso passar com essa folha em branco, né? Tem que passar realmente escrevendo muito. É verdade. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado também. Esse Que Nem Tu, versão Ponto Poder, tô brincando. E se você não conhece o Ponto Poder, vai lá ouvir o podcast Ponto Poder também, que é bem legal, tá bom? Próxima semana tem mais, gente. Valeu! Tchau.